Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Vamos ler o versículo 22, 23. 22 ao 23. Então, o versículo 19, versículo 22 e 23. E versículo 30. Capítulo 5, Evangelho de João. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê fazer o Pai. E tudo o que o Pai faz, falo também semelhante ao Filho. Versículo 19. Agora o versículo 30. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma, disse Jesus. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus está dizendo, estão vendo a diferença do Pai e do Filho? Jesus está dizendo que por ele mesmo ele não pode fazer nada. Se ele fosse o Pai ali, ele ia dizer uma coisa dessa? Não, porque o Pai tudo pode fazer. Eu sou o Pai, eu, Jesus, sou o Pai, e eu tudo posso fazer. Ao contrário, ele diz, eu sou o Filho. Ali ele quer dizer, eu sou o Filho de Deus. Então, eu não posso fazer nada por mim mesmo. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Vocês estão vendo? Ele não pode. Dele mesmo. Estão vendo a diferença? Jesus também é homem, humano. Mas a parte divina dele, sim. E ele está em obediência. Ele foi enviado por Deus Pai. Não foi ele que enviou Deus Pai. Foi o Deus Pai que enviou. Então Deus Pai é superior. Nós vamos ver isso em outras passagens. Superior. Deus Pai já tem um corpo. Deus Pai, um corpo não humano, mas um corpo que ninguém sabe, ninguém conhece. Um corpo diferente. Vocês estão entendendo? Que ninguém consegue explicar, mas dentro desse corpo existe espírito, existe palavras, verbo. É dali que vem o Filho. Mas a palavra não fica flutuando no ar. Não fica vagando em qualquer espaço. A palavra está dentro do corpo de alguém. Esse alguém é Deus Pai. Vocês estão entendendo? Então, nós que somos homens, não podemos nos comparar nossa natureza com a divina. Não tem como. Mas nós temos sentimentos, temos vontade, temos voz, temos palavra também. Vocês estão entendendo? Mesmo uma pessoa muda, ela consegue falar dentro dela mesma. Não consegue expressar isso, porque tem problema, as cordas vocais, entendeu? Um mudismo. Mas ela tem um espírito. Vê que as pessoas que são curadas do mudismo, elas aprendem a falar. Porque existe nela o espírito, palavra, mas é humana. Espírito humano. Então, existe um Deus, e esse Deus tem um corpo. E dentro desse corpo existe a palavra, o verbo. E aqui Jesus fala que ele foi enviado e não pode fazer coisa alguma a não ser Deus que habita nele. E ele fala em outro episódio, o Pai, Deus que está em mim, é ele que faz essas obras. É Deus que fazia esses milagres, esses prodígios. Ou vocês acham que era quem? Deus? Versículo 22. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. O Pai não julga mais ninguém. Ele entregou autoridade, poder nos céus e na terra a seu Filho Jesus. É Jesus quem é o juiz. O Pai entregou nas mãos dele fazer o julgamento. Entregou o julgamento ao Filho. Deste modo, todos honrarão o Filho. Versículo 23. Deste modo, todos honrarão o Filho, Jesus Cristo, bem como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, isso que Jesus está falando e pregando e ensinando ao povo judeu, foi o que aconteceu depois, quando ele ressuscitou, foi sentar-se à direita de Deus. Ele recebeu essa autoridade, poder sobre todas as criaturas. Então, a honra de ser adorado, Jesus recebeu de Deus, até mesmo o poder de perdoar pecados,
Deus Pai passou a Jesus. E ele passou aos apóstolos, e os apóstolos passaram aos sacerdotes. Quem perdoa pecados não é o homem, mas é o próprio Deus, por meio de seu Filho, por meio de seus ungidos, sacerdotes. Então, quem absolve, quem perdoa os pecados, sempre foi Deus. Lá no Antigo Testamento, Deus fazia através dos sacerdotes. Somos sacerdote através do sacrifício pelo pecado. É assim que eram purificados os pecados do povo, dos príncipes, dos sacerdotes. Vocês estão entendendo? E, na nova aliança, por meio do Filho, ele deu esta autoridade aos seus apóstolos, e eles passaram aos seus sucessores. Vamos para o Evangelho de João ainda, agora no capítulo 14, versículo 28. João, capítulo 14. Vamos para frente, capítulo 14, versículo 28. Ouvistes que eu vos disse, disse Jesus aos seus discípulos, eu vou e volto a vós. Se me amardes, certamente havereis de se alegrar, porque vou para junto do Pai. Por quê? Porque o Pai é maior do que eu. Estão vendo? Jesus Cristo está dizendo que o Pai é maior do que ele. E Jesus está errado? Não. Não foi o que nós falamos em todos os nossos vídeos e continuamos a falar? Que Deus Pai, ninguém explica, é um mistério. Como surgiu, não tem pai, não tem avô, bisavô. Como tudo aconteceu, ninguém sabe. Os mistérios profundos, infinitos de Deus, ninguém sabe. Nem mesmo os anjos, a hierarquia de anjos, a corte celeste, sabe tudo a respeito de Deus. O demônio, Satanás, que não era demônio, os espíritos malignos, os espíritos que foram derrubados do céu, foram destronados, sim, foram expulsos, eles se equivocaram, porque achavam que conheciam a Deus, achavam que conheciam demais até a Deus, mas não conheciam. E aí foram atropelados, foram destruídos e confundidos. Então, os mistérios de Deus são muito grandes, infinito, é infinito. Não tem como nós saber todas as coisas. Uma fagulha, nós sabemos. Uma fagulha de tudo que existe, de todo conhecimento e sabedoria. Mas Deus, ele é infinito em ações, inteligência, sabedoria, louvor, honra, poder e glória. Infinito. E ele diz, Jesus, ele mesmo, vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ele não vai lá e vai se transformar. Agora eu voltei para o Pai, agora eu sou o Pai. Não. Ele foi sentar-se à direita de Deus, no trono. Jesus. Jesus é Jesus. Deus Pai é Deus Pai. Vocês estão entendendo? Isso não é politeísmo. Politeísmo é a crença de adorar em outros deuses, deuses feitos por mãos de homens, ídolos, deuses diferentes, divindades de cada cidade, de cada país. Isso é mentira. Isso é politeísmo. Adorar a Deus e adorar a Jesus Cristo não é politeísmo. Ah, estou adorando dois deuses. Você está adorando um Deus só, mas ao Filho foi dada essa honra de adorar também. Você está adorando o Filho? Sim. E vai adorar o Pai? Sim. Por quê? Porque nós vamos ver isso no Apocalipse, capítulo 4, capítulo 4 e o capítulo 5, que fala a esse respeito do que eu estou dizendo. A quem nós devemos adorar? Devemos adorar a Deus Pai e adorar também o Filho. O Filho também é Deus. Por quê?
ele veio do Pai, ele tem a divindade do Pai, ele é a palavra. O Pai, por meio dele, fez todas as coisas. Ah, mas não consigo entender. Nunca vai entender. Se você pegar um celular e falar para uma galinha, um galo, um coelho, uma mosca, um jegue, um burro, se você pegar qualquer criatura e dizer, pega esse celular, e nem que você leve 200, 300 bilhões de anos, eu quero que você faça um celular como esse, um equipamento desses que os homens fazem, moderno. Quero que vocês façam, nem que leve milhões de anos. Vão fazer uma galinha, um coelho, uma mosca, um burro? Nunca vai fazer. Você está entendendo? Nunca vai entender. Não vai entender o que você está falando. É limitado. O cérebro de uma galinha, o cérebro de um coelho, de um rato, de um cachorro. Vai fazer um equipamento, nem esse, nem outros. O equipamento mais simples, eles não vão fazer, não vão conseguir. São inteligentes, tem muitos animais, muitas criaturas que são. Mas tem milhares e miríades de milhares de coisas que não tem como nunca fazer, nunca entender. Não vai compreender, não vai entender nunca. Assim somos nós diante de Deus. Somos como um coelho, um inseto. Não podemos entender todos os mistérios de Deus. Você entende, irmãos? Então nós estamos agora no capítulo 14, versículo 28. Então aqui está bem claro. O Pai é maior. Se é maior, existe essa diferença. Vocês estão entendendo? Então Maria é mãe de quem? De Deus Pai? Não, de Deus Filho. Maria é mãe de Jesus Cristo. Ah, mas ela não pode ser, ela é mãe de Deus. Bom, se ela é mãe de Deus, é mãe de Deus Pai, Jesus é Deus Pai, então, como é que nós falamos que Maria é ainda mãe de Jesus Cristo? Então ela não é mais mãe de Jesus Cristo. Se Jesus virou Pai, então lá no céu, então nós estamos mentindo. Então todos os católicos são mentirosos, dizendo que Maria ainda é mãe de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo virou Pai, você está vendo? Ele não é o Pai. Então quando se diz mãe na Ave Maria, mãe de Deus, rogai por nós, é mãe do Filho de Deus. Se você trocar essas palavras e colocar, em vez de Deus, mãe do Filho de Deus, você está errado? Não. De jeito nenhum. Porque ela é mãe do Filho, não é mãe do Pai. E se ele diz que é maior, vamos para João capítulo 16, versículo 28. Agora o 16, virando a página. Capítulo 16, versículo 28. João 16, 28. Saí do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Então ele diz que saiu do Pai, mas ele não saiu do ventre de Maria. O Jesus, homem humano, saiu do ventre de Maria. Mas o Jesus divino, da divindade, da grandeza da sua divindade, que é o verbo, a palavra, Filho de Deus, já tinha glória com Deus Pai, é um mistério, não sabemos como. Ele veio de lá, mas nasceu através de uma mulher, Maria.